A paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos. 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler apenas até o versículo 3. Versículos 1, 2 e 3. Quando você encontra, como o nosso pastor já disse, né? Meu nome é Flávio, sou um dos discípulos, né, dele, do pastor Fernando, da pastora Adriane, casado com a diaconisa Cláudia, e temos uma filha que se chama Ana Flávia, e sou um dos pastores auxiliares aqui do ministério. Diz assim então a palavra de Deus: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Meu Deus, meu Pai, nós oramos ao Senhor, te pedimos que o Senhor ilumine, Senhor, a nossa mente, e nos ilumina nesta noite com a Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra, ela é dinâmica e ela é ativa, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, faz o que o Senhor tem para fazer hoje nas nossas vidas, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor é que nos convence nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, pois nós queremos agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel, fala de algo que é um dos tópicos que o nosso pastor tem nos ensinado aqui nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu costumo dizer que são 4 disciplinas espirituais. O pastor tem nos ensinado sobre 4 disciplinas espirituais, sem as quais, gente, não tem como nós vivermos a nossa vida cristã. A primeira é palavra de Deus, a segunda é oração, a terceira é jejum, e o quarto, obediência. Vamos repetir isso aí para ver se todo mundo decorou essas disciplinas aí que nós temos aprendido nesses últimos dias. O primeiro é? Segundo? Terceiro? Quarto? Obediência. Então são 4, eu estou chamando de disciplinas espirituais, porque nós precisamos delas. Eu disse aqui no último culto que nós podemos fazer qualquer estratégia de evangelismo, tudo é válido, né, desde que seja santo, obviamente, para nós atrairmos as pessoas como forma de evangelismo, mas ninguém subsiste servindo a Deus se não praticar essas 4 disciplinas espirituais. Sem a palavra de Deus, sem oração, sem jejum e sem obediência, não adianta inventar nada, que você não vai conseguir prevalecer em servir a Deus, em buscar a Deus, em andar na presença de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a quarta, esse quarto tópico, que é a obediência. Diga obediência. Ok, então esse texto que nós lemos aqui fala sobre isso. Não a obediência, mas o contrário dela, a desobediência. E o pior de tudo foi uma desobediência mascarada em obediência. Vou explicar aqui dentro do texto, você vai entender. Aqui o texto sagrado diz que o Senhor chamou o profeta Samuel e enviou ele até o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus deu uma ordem muito clara, através do profeta Samuel, ao rei Saul. Deus então fala: olha, Saul, os amalequitas, eles têm me desagradado.
eu quero destruir essa nação, porque esse povo não me teme. Esse povo é um povo obstinado para o mal. E esse povo, quando Israel saiu do Egito, eles não deixaram Israel, eles impediram, eles atrapalharam a saída, a passagem de Israel, então, pelo seu país ali, pela sua região. Então eu quero destruí-los. E aí Deus fala através do profeta Samuel, de forma clara ao rei Saul. A ordem foi clara. É isso que eu quero que vocês entendam nesta noite. Deus às vezes nos dá ordens claras, e nós só precisamos fazer uma coisa: obedecer ao seu comando. E a ordem era clara: você não vai deixar nenhum sobrevivente daquele povo. E não apenas o povo. Você vai matar o povo, vai matar os homens, você vai matar as mulheres, você vai matar as crianças. Fiquem chocados aí agora no seu lugar, tá? Ordem de Deus. Vai matar as crianças, vai matar todos. Não é para ficar ninguém. E aí vai matar também as ovelhas, vai matar os bois, vai matar os jumentos, ou seja, vai matar tudo. Não é para ficar nada daquele povo, nem o que pertencia àquele povo. A ordem foi clara, sim ou não? A ordem foi clara. Mate todos. Então, Saul, convoca o povo para a guerra. Ele levanta vários homens de guerra e vão para a batalha. E diz a Bíblia que eles vencem os amalequitas, como Deus pediu que eles fossem, e falou que ele daria para ele a vitória. E eles vencem os amalequitas. Mas aí, ao vencer os amalequitas, esse rei Saul, ele tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Deus falou que era para matar todos. Todos são todos. Então ele tem uma ideia melhor. Ele pensou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir todos, porém eu vou deixar pelo menos o rei vivo. Como eu disse aqui na quinta-feira, a Bíblia não diz por que ele deixou aquele rei vivo. Mas eu fico imaginando que ele quis levar aquele rei vivo como se fosse um troféu de honra ao mérito da batalha. Levou para Israel ovacioná-lo, né? Exaltá-lo. Olha como Saul é demais, venceu o povo, trouxe o rei cativo. A Bíblia não diz isso, eu estou imaginando, tá, irmãos? Talvez fosse essa a motivação dele, mas o fato é que Deus deu uma ordem clara: é para matar todos, inclusive o rei. Ele então pega esse rei e leva para Israel e não o mata. E aí também ele teve uma outra ideia sensacional, e essa ideia é talvez a mais perigosa de todas. Ele teve uma ideia maquiada de santidade e de espiritualidade. Ele viu aquele monte de ovelhas maravilhosas, gordas, bois gordos. E aí ele então pega tudo aquilo. Ele deve ter pensado assim, ele falou: não, Deus deve ter errado no comando, não tem cabimento. Vou ter que matar todos esses bois gordos aqui, e sem motivo algum deixá-los aqui, essas ovelhas gordas, olha a lã dessas ovelhas. E ele falou assim: eu tenho uma ideia melhor. Essa ideia é melhor do que a de Deus. Eu vou pegar, eu destruí todo mundo que mal tem nos bois e nas ovelhas, vou levá-los para Israel. Vou levá-los para lá. E assim ele fez. Levou o rei vivo para Israel e levou as ovelhas, levou os bois. E quando ele faz isso, Deus imediatamente aparece ao profeta Samuel e diz: Samuel, Saul tem me entristecido muito. Saul tem me desagradado muito. Irmãos, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que entristece a Deus, é a desobediência. Se tem uma coisa que deixa o coração de Deus, eu vou falar aqui em linguagem humana, sangrar de tristeza, de angústia, é a desobediência. E Deus fala então para Samuel: Samuel, vai lá, volta lá para o rei Saul, porque esse tem me desagradado. Eu dei uma ordem clara para ele. Ele só precisava obedecer ao comando que eu dei, e tudo iria bem na vida dele. Mas ele teve uma ideia melhor do que a minha. Vai lá e diz para ele que eu acabei com o reino dele. Eu tenho desagradado da pessoa dele, do reinado dele e do exercício que ele tem
no exercício do seu reinado. E assim então o profeta Samuel sai e vai até Saul. Quando ele chega lá, Saul logo já vem se justificar. Ele chega lá e Saul já se apresenta e diz: ó, fiz tudo perfeito, igualzinho Deus falou. Isso é verdade? Me ajuda a pregar. É verdade, gente? Não. Mas ele chega para o profeta e fala: Samuel, fiz tudo, ó, executei a tarefa maravilhosamente. Perfeito, cada ponto, igualzinho Deus mandou, eu fiz. E aí o profeta fala assim: uai, peraí, esse balido de ovelhas é de quê? O que está acontecendo? De onde vem? Esse mugido das vacas, que bois são esses? Que vacas são essas? Aí Saul então precisava de uma desculpa. É aí que é o perigo. A desculpa espiritual para justificar a desobediência. Ele diz: não, essas ovelhas maravilhosas, esses bois que você está ouvindo aí, isso aí, sabe por que eu trouxe? Eu trouxe para sacrificar ao nosso Deus. Olha só o que a desobediência faz. Nos faz arrumar artifícios para cobrir a nossa desobediência, e às vezes esses artifícios têm capa de santidade. Ao invés de ele reconhecer: olha, eu desobedeci, Deus falou que era para ter destruído tudo, eu trouxe as ovelhas e os bois, meu Deus, me perdoa, errei, trouxe também o rei, me perdoa, errei. Não, ele fala: não, eu trouxe aqui os bois, eu trouxe as ovelhas, porque eu quero sacrificá-las a Deus. E diante dessa resposta, essa desculpa de Saul, o Senhor, através de Samuel, faz a declaração que nós conhecemos muito bem, que é no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos repetir, diga: obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Obedecer, o que Deus está procurando de nós? Obediência. Uma das disciplinas que o nosso pastor tem nos ensinado nesses últimos dias. Não adianta nada eu fazer tantas coisas, não adianta nada eu querer executar tantas coisas, se eu não estou aplicando o meu coração a obedecer a palavra de Deus. Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 21, não sejais apenas ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra. Ser praticante da palavra quer dizer ser obediente à palavra de Deus. E irmãos, é interessante em tudo isso, e o Senhor Deus tem falado ao meu coração, o sacrifício só é necessário quando se tem desobediência. Eu trouxe para os irmãos aqui, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que Deus, a primeira coisa que Deus pede para o homem, não foi sacrifício de ovelhas, não foi sacrifício de bodes, não foi sacrifício de bois, não foi sacrifício de rolinhas, não foi sacrifício de nada. Deus pede para o homem, no início da criação, no início de tudo, que é o projeto original de Deus, Deus pediu apenas uma coisa: obediência. Deus fala para aquela criatura que ele tinha acabado de fazer: olha, está vendo tudo? Fala para Adão: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não toquem, porque o dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Observa que Deus no início não pede sacrifício de ninguém. Sabe por quê? Porque sacrifício é resultado de desobediência. Tem muitas pessoas que sacrificam porque estão apenas querendo cobrir a sua culpa, porque sacrifício é resultado de desobediência.
E nós vamos ver o primeiro sacrifício lá em Gênesis mesmo, porque a Bíblia diz que depois que o homem desobedece, que o homem cai, que o homem come do fruto que Deus falou para que ele não comesse, a Bíblia diz que os dois estavam nus e tinham vergonha, e quando Deus se apresenta, eles tiveram medo, e então Deus faz para eles uma roupa, e diz que essa roupa era feita de pele de um animal. Para se tirar a pele de um animal, claro que Deus podia, gente. Obviamente, Deus pode todas as coisas. Ele poderia muito bem pegar e fazer aparecer a pele lá, sem ter matado nenhum animal. Mas nós entendemos ali que houve o primeiro sacrifício para cobrir a nudez humana por causa da desobediência. Sacrifício, grava isso no seu coração, só é necessário por causa da desobediência. E desde então Deus instituiu o sacrifício para cobrir e para nos livrar por causa da nossa desobediência. Então Deus instituiu o sacrifício para cobrir o pecado do homem. Diz a palavra de Deus, o escritor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sacrifício é necessário, irmãos, por causa do pecado, e sem sacrifício não há perdão de pecados. Então Deus instituiu o sacrifício. Ele instituiu o tabernáculo. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes deveriam oferecer ali no tabernáculo animais, matá-los, oferecer o sangue ao Senhor Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E essa é a primeira aliança. Agora o profeta Jeremias vai dizer, Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante, a palavra diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa profecia de Jeremias 31 se cumpre no nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus completa seus 30 anos de idade, vem em direção a João, o Batista. João estava batizando, Jesus vem na direção de João, e João então fica descontrolado, fica desgovernado, porque está vindo agora na frente dele, não apenas o Jesus, o carpinteiro, mas o Jesus, aquele que veio com uma missão especial. E João então declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa profecia de Jeremias 31 se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo declarou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo então pisou aqui na terra, irmãos, e ele veio com a missão. Que missão é essa, pastor? Ele veio com a missão de fazer o sacrifício perfeito, o sacrifício único, o sacrifício que não seria mais necessário que se fizesse outro sacrifício. Jesus Cristo veio e derramou até a última gota do sangue dele, quando ele esteve aqui na terra, com
com um motivo, com um objetivo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que tome posse dessa palavra, que tome posse do seu sangue, que clama pelo poder do sangue de Jesus, passe agora da morte para a vida, seja tirado do império das trevas e seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, que se sacrificou para nós termos vida. Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. Isso muda tudo para nós. E a Bíblia vai dizer em Filipenses no capítulo 2, olha que coisa linda. Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo, Ele é o sacrifício que foi necessário por causa do pecado, mas em Jesus Cristo também nós vemos a obediência. Agora em Cristo Jesus, aquilo que não se encontrou em Adão, que era obediência, nós encontramos em Cristo Jesus, que foi obediente e foi obediente até a morte. Diz assim o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Mas foi obediente por um tempo? Não, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que todo aquele que crer nele passe a ter vida, e vida em abundância, irmãos. Aquilo que Saul não conseguiu fazer, ser obediente e oferecer o sacrifício perfeito. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, sendo obediente e oferecer o sacrifício perfeito. Aquilo que ser humano nenhum conseguiu fazer, ser obediente e fazer o sacrifício perfeito, nós encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi obediente e sacrificou a própria vida para que nós estivéssemos hoje aqui reunidos para adorar, para glorificar, para bendizer, para exaltar, porque diz Apocalipse que digno é o Cordeiro de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor, de receber a adoração. Nele estão escondidas todas as coisas. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é a nossa esperança, ele é a nossa alegria, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, ele é a nossa cura, ele é o nosso sustento de dia e de noite. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ele pode todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E eu finalizo e passo para o nosso pastor aqui com a palavra que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Diz então a palavra de Deus: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós agora somos filhos, mas não desobedientes. Nós não somos filhos da desobediência. Nós que confessamos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós agora somos filhos por adoção através de Cristo Jesus. E não somos filhos desobedientes, mas nós somos filhos obedientes. Diga: eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu devo ser obediente. Obediente. Então obedece. Obedece a Deus acima de todas as coisas. Obedece a sua palavra. Obedece às autoridades que foram instituídas. Obedece, filhos, obedeçam seus pais. Servos, obedeçam seus patrões. Empregados, obedeçam seus patrões. Obedeçam às suas lideranças. Obedeçam, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele que foi obediente até a morte,
e morte de cruz, está nos chamando para viver uma vida de obediência. Porque, irmãos, não temos desculpa. A Bíblia diz que aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, é o amado Espírito Santo. Ele habita em toda a vida que entregou ao Senhor Jesus Cristo o seu caminho. Ele é o seu guia, Ele é o seu ajudador. Diz lá em Romanos que Ele nos assiste em todas as nossas fraquezas. Pastor, eu tenho uma fraqueza, né, nessa área, em obedecer. O Espírito Santo te ajuda, é só pedir Ele. Pastor, nessa outra área eu não consigo. O Espírito Santo te ajuda, porque o Senhor tem nos chamado para a obediência. Diz o texto bíblico que nós acabamos de ler em 1 Samuel. Olha só que coisa interessante. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Deus nos chamou para a obediência, não para a rebelião. E eu finalizo essa mensagem dizendo que o Senhor Deus está nos chamando à obediência. E o Senhor Jesus Cristo declara, esse é o último versículo que eu vou citar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Eu posso gritar, posso berrar, posso cantar, dizendo te amo, te amo, te amo. E Jesus está olhando, tem obedecido e guardado os meus mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aí o lindo de tudo, eu amarei e me manifestarei a Ele. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pode